dizer amém? Visto que Salmo é muito fácil ser encontrado, é o número 25, o verso 14. Eu quero ler dentro de duas versões, irmãos. Primeiramente diz assim, quem já encontrou, acompanhe comigo aí. Aí diz: o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Outra versão, ele muda a palavra que está no versículo 14, segredo, para a palavra intimidade. Eu não sei se alguma Bíblia aí está traduzida assim. Está assim, Mameire? Aí diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem. E o que, irmãos? E lhes fará conhecer o seu conserto. Só a parte A, o Senhor Deus é amigo do que os temem. É sobre isso que eu quero falar. A intimidade do Senhor é para o que os temem. Não é assim? O segredo do Senhor é para aquele que o temem. Observe, amizade, segredo e intimidade está dentro do mesmo contexto. Você que tem um segredo, você vai contar para quem? Para quem você tem intimidade, amizade. Não é assim, irmão? É dentro desse princípio que eu quero trazer essa palavra hoje. A intimidade com Deus. Você não sai por aí contando segredos para qualquer pessoa que você encontra na rua, para qualquer pessoa que chega na tua casa. Irmão, seguindo este princípio, Deus tem coisas grandes para revelar, ou não tem? Profeta Jeremias no capítulo 3, ou melhor, 33, versículo 3, ele diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e profundas que tu não sabes. Há um texto que diz que Deus não faz coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus profetas. Deus tem coisas para revelar para nós, mas Deus não revela os seus segredos para qualquer um de nós. O segredo é revelado para quem tem intimidade. O segredo é revelado para quem é amigo. Por isso o texto diz: a intimidade do Senhor é para o que os temem. Irmão, quem não teme não consegue receber revelação, segredos, intimidades de Deus. Então a palavra que eu quero trazer ao teu coração nesta noite é para nós termos mais intimidade com Deus. Você pode dizer amém? Mas o que é intimidade? O dicionário da língua portuguesa define intimidade como uma vida íntima, particular. Mas o mais interessante da definição diz que é o estreitamento ligado por afeição e confiança. Sabe o que é intimidade? É estreitar. É quando você com alguém tem um estreito relacionamento. Isso é intimidade, é estreito relacionamento. Então, dentro dessa relação que nós temos, nós precisamos desenvolver um estreito relacionamento de afeição e de confiança com Deus. Mas para vivermos uma vida de íntima comunhão com Deus, nós precisamos ter foco. O nosso foco tem que ser nas coisas de Deus e não nas coisas do mundo. É por isso que a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Para ter intimidade com Deus, nós precisamos ter foco naquilo que nós queremos. Ou não é assim? Então eu tenho primeiro que focar. O que é que eu quero?
eu quero ter intimidade. O que é que eu quero? Eu quero ter íntimo relacionamento, quero ser íntimo de Deus. Eu quero andar próximo de Deus. Quando a Bíblia refere-se a um homem chamado Enoque, Gênesis e Hebreus, ela diz que Enoque andou com Deus, e Deus para si o tomou. O que significa andar com Deus nesse texto? Andar com Deus significa viver em íntima comunhão com Ele, ser amigo de Deus. Na Bíblia nós encontramos apenas um homem que foi chamado por Deus de meu amigo, e esse homem foi Abraão. A Davi, Deus disse: achei a Davi um homem segundo o meu coração. Irmão, isso é estreito relacionamento. Observe que nós estamos invertendo a posição das coisas. A gente tem estreito relacionamento com as pessoas, tem longa amizades e conversa com as pessoas. Tem gente, se deixar, ele alonga a conversa com gente, mas o relacionamento com Deus é distante. Ele não tem íntima comunhão com Deus. Sabe por quê? Porque ele não tem foco. Ele não quer estar perto de Deus, porque quanto mais perto de Deus nós estivermos, mais moldado nós seremos. Quanto mais aproximarmos de Deus, mais transformado nós seremos. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais as minhas velhas coisas eu vou deixando para trás. Ou não é assim que funciona? Tiago diz, capítulo 4, versículo 8: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Agora observe, quanto mais distante de Deus eu estiver, mais em pecado eu estarei envolvido. Quanto mais longe de Deus eu andar, mais desmantelado eu serei. Ou não é assim que funciona? Mas cada vez que eu dou um passo em direção a Deus, que eu me achego a Deus, é impossível alguém que anda com Deus, alguém que é íntimo de Deus, que é amigo de Deus, que relaciona-se com Deus, ser do mesmo jeito. Não tem condições de ser. O relacionamento com Deus, a aproximação com Deus, transforma as nossas vidas. Quem sai ganhando no relacionamento com Deus somos nós. Amém? Quem ganha sempre sou eu nesse relacionamento, porque quem sai abençoado sou eu. Agora observe, eu quero fazer algumas considerações dentro desse tema. Primeiro, por que devemos buscar a intimidade com Deus? Sabe por quê? Porque nós fomos criados para glorificar a Deus. E esse relacionamento íntimo com Deus, ele acontece através do Espírito Santo. E nós somos chamados para a comunhão, para glorificar o nome do Pai. Na carta que eu li, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, Paulo diz que nós fomos chamados para a comunhão com Cristo Jesus. Chamados para a comunhão, para a intimidade. Então, irmãos, entendemos que não há melhor coisa do que sermos íntimos de Deus, do que nos relacionarmos com Deus. Entenda uma verdade, que a comunhão com Deus não é um fardo que temos que carregar, porque Jesus disse que o fardo é leve e o jugo é suave. Então eu não tenho que encarar o meu relacionamento com Deus como um fardo insuportável, como algo que eu não posso carregar. Primeiro lugar. Segundo, não é monótono, porque fomos chamados para viver de fé em fé e de glória em glória. Nessa nossa intimidade com Deus, não cansa, não enfada, não é monótono, não. A gente vive uma fé íntima com Deus, de fé em fé, de glória em glória. Quanto mais intimidade, mais experiência. Quanto mais perto estivermos, mais coisa nós veremos. Quanto mais chegarmos a Ele, mais ainda Ele se achegará a nós, e Deus revelará para nós os seus segredos. Então a intimidade com Deus não é um fardo, não é monótono, não é frustrante, não. Porque nesse relacionamento com Cristo, nós somos mais do que vencedores. Não pode ser ruim,
Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então viver com Deus, você vai desfrutar de coisa boa, de coisa perfeita e de coisa agradável. Agora, não é fácil nós vivermos íntimo de Deus, mas Jesus prometeu: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A presença dele em nós, a presença do seu Espírito em nossa vida, porque o apóstolo Paulo diz que nós somos templos, morada do Espírito Santo de Deus. Não é fácil nesse mundo que vivemos nós colocarmos um foco de sermos amigos de Deus. Não é fácil, mas o Espírito Santo nos ajuda a aproximar de Deus todos os dias. Então não há como colocarmos desculpa que é difícil nós mantermos relacionamento com Ele. Não, o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Você pode dizer amém? Mas o que é que impede então alguém de ser íntimo de Deus, de ter comunhão com Deus? É o pecado, irmão. O peso e o pecado. Escute o que eu vou ler aqui. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz assim, a parte B: desembaraçando-se de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O apóstolo, o escritor de Hebreus, ele coloca duas dificuldades, dois impedimentos que dificulta a nossa comunhão, o nosso relacionamento com Deus. Primeira coisa, ele fala sobre o peso. Segundo, ele fala sobre o pecado. Primeira coisa que nos impede a ser íntimo de Deus é o pecado. E sabe o que é pecado? Pecado é errar o alvo. Pecado é deixar o caminho certo. E o pecado, segundo a Bíblia, ele separa o homem de Deus. Então, precisamos ter na nossa vida mais aproximação com Deus. E o pecado, irmão, se nós formos defini-lo, ou então exemplificá-lo, só precisa nós pegarmos a lista citada pelo apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19, onde ele começa a citar uma lista de obras da carne que são pecado. Então o que impede alguém de aproximar-se de Deus é o pecado. O que impede alguém de ter comunhão com Deus é o pecado. A Bíblia diz isso de forma muito clara: as vossas transgressões, as nossas transgressões, elas separam-nos de Deus. O pecado humano, ele impede a nossa intimidade com Deus. Porque vejam a verdade aqui: quando alguém está em pecado, a tendência natural é fugir da presença de Deus. Ou não é? Porque a tendência é esconder, se afastar de Deus, porque o pecado, ele não dá certo com Deus. Treva não dá certo com luz. Então primeiro, nós temos que nos desembaraçar do pecado, arrancar o pecado, arrancar o peso. E aí vem uma coisa interessante nesse texto, porque desembaraçar do pecado é uma coisa, desembaraçar do peso é outra. Mas o que é peso nesse texto aqui? Veja, se pecado é errar o alvo, peso é aquilo que não é pecado, é aquilo que pode ser lícito, mas que não edifica, não convém, e que pode dominar a vida do homem. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, Paulo fala assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Observe aqui, o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, ele fala que nós temos que nos desembaraçar, primeiro, do pecado. Pecado já é pecado, é errar o alvo, não tem como justificar pecado. E o que a gente mais encontra em nosso tempo é a tentativa cristã de justificar pecado. Irmão, pecado não se justifica. Não há modo e como justificarmos pecado. Pecado só é uma condição.
se nós pecarmos, a condição é confessar os pecados. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas o que encobre as transgressões nunca prosperará. Então eu não tenho que justificar pecado, eu tenho que confessá-los. Amém? Eu pequei, aí vai conversar. Ele não justifica, ele não confessa, ele quer justificar o pecado. Não é assim? Pecado não tem justificativa, pecado tem confissão, porque pecado é pecado. Não tem pecadinho e nem pecadão. Não é assim? Não tem, tudo é pecado. Agora observe, além do pecado, o escritor fala dos embaraços, de todo o peso. O que é o peso aqui? Peso é algo que não é pecado, mas que não é até lícito fazer, mas que não convém nós fazermos. Vou repetir: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas olha a determinação dele, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O que é que entra aqui nessa questão de peso, de embaraço aqui? Aqui entra algumas práticas que ela não é pecado, mas que o seu vício, o seu uso constante passa a ser pecado, e a pessoa agora passa a ser dominada por ela. Então tem coisa, irmãos, que é lícito fazermos, mas nós abrimos mão porque não convém. Não é assim? A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então, pode ser até lícito, mas nós não fazemos porque não convém nós fazermos. Nós não podemos nos embaraçar com os negócios desta vida. Temos que nos desembaraçar do pecado, dos pesos, de tudo quanto queira nos amarrar, nos prender, de tudo quanto nos rouba e nos impede de mantermos comunhão com Deus. A coisa mais importante da nossa vida é a nossa comunhão com Deus. Não vale a pena perdê-la por causa de pecado e por causa de embaraços desta vida. A sua comunhão, a minha comunhão com Deus é mais importante do que qualquer coisa que esse mundo possa oferecer. Você pode dizer amém? Então o mais importante é a tua comunhão com Deus. Agora eu pergunto, antes de chegarmos ao tópico principal dessa mensagem, como é possível nós termos comunhão com Deus? Se o pecado separa o homem de Deus, e a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, todos se tornaram, por causa do pecado, automaticamente inúteis para os propósitos de Deus, mortos, sem possibilidade de ter comunhão com Deus e assim glorificar o seu nome. Foi isso que o pecado fez em nós. Mas Deus não desistiu do seu propósito. Qual era o seu propósito? Nos restaurar. Deus podia ter desistido do homem, mas Ele não desistiu. Observe que, se você voltar um pouquinho para o Jardim do Éden, no tempo de Adão é um dos maiores exemplos de intimidade com Deus. Deus descia todos os dias no jardim para falar com quem? Com Adão. Isso é o que? Intimidade. Isso é comunhão. É você falar com Deus e Deus falar com você. Isso é intimidade. Então Adão tinha toda essa intimidade. O diabo viu isto, coloca o pecado, o embaraço, derruba Adão e também a Eva. A primeira consequência do pecado foi o rompimento da comunhão. Adão, que quando Deus vinha, ele corria para perto de Deus, para ouvir Deus, para falar com Deus. Quando ele pecou, que Deus desceu ao jardim, a primeira reação de quem peca é, ao invés de correr para Deus, ele quer fugir de Deus. Deus perguntou: onde está Adão? Adão disse: Senhor, eu ouvi a tua voz e me escondi.
Ou seja, olha a reação do pecado: se afastar, correr, se esconder de Deus. Então Adão perde a comunhão com Deus ali. Adão perde o direito de estar no jardim. Adão é expulso do jardim. Mas Deus não desiste de nós. Deus não desiste de manter comunhão com o homem. E aqui se cumpre João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Jesus se fez carne, diz a Bíblia, João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória do Pai nele, no unigênito. Então, por causa de Jesus, da morte de Jesus, a nossa comunhão com Deus, ela foi resgatada novamente. O apóstolo Paulo diz que nós somos reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo. Ou seja, Deus nos deu o direito novamente de mantermos comunhão com Ele, irmão. O apóstolo Paulo diz, Romanos 5,12, que o acesso a Deus está livre por meio da fé em Jesus. Então cada um de nós temos livre acesso a Deus para termos comunhão com Deus. Mas eu faço uma pergunta aqui: de que forma podemos ter íntima comunhão com Deus? Como? Qual é o caminho para manter comunhão? Porque uma coisa, irmão, não é só buscar a comunhão com Deus, é preservar a comunhão com Deus. Tem muita gente nas igrejas buscando avivamento. Deus, aviva-me, aviva minha vida. É bom buscar avivamento, mas muito mais do que buscar o avivamento é conservá-lo dentro de nós. Porque tem muita gente que busca a intimidade, que busca a comunhão com Deus, que busca o avivamento, mas não sabe como manter o avivamento, como manter a comunhão. Os mesmos elementos que proporcionou a ti a intimidade são os mesmos que vai manter você na intimidade com Deus. Então não basta apenas buscar intimidade, você tem que preservar a intimidade com Deus. Como assim, pastor? Observe aqui, tem gente que busca a intimidade, ora, é uma bênção, se enche de Deus, está na igreja, cheio de graça, Deus usa, é uma bênção, está cheio, recebe revelação, é uma bênção de Deus, não é assim? Está cheio, está íntimo de Deus, mas daqui a pouco é igual uma bola. Tem aquela bola de aniversário, você enche, ela fica bem grandona, de repente, se você saltar, não amarrar e saltar, o que é que faz? Tem uns que explode mesmo, já de vez, puf, já acaba logo a intimidade explodindo. Mas tem outros que não, tem outros que vai soltando o ar pelas beiradas. Aí vai diminuindo o tamanho. Daqui a pouco está murcha, está seco, está faltando o quê? Faltando intimidade. Então a gente tem que preservar a intimidade. Não é só buscá-la, é preservar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É preciso nós termos cotidianamente azeite em nossa vida, mantermos essa comunhão, essa intimidade com Deus todos os dias. Mas qual é o caminho para manter intimidade com Deus? Para buscar e manter? Isso é simples, irmão. Aqui a gente aprende no discipulado. Primeiro lugar, chama-se oração. Amém? Oração. O que é oração? Oração é diálogo. Oração é conversa. Com quem? Orar é você conversar com Deus. O apóstolo Paulo dá um conselho para a igreja em Tessalonicenses, na primeira carta, capítulo 5, versículo 17. É bem curto, direto. Ele fala assim: orai sem cessar. Aos Efésios, capítulo 6, versículo 18, ele fala: orai em todo o tempo. Logo nós entendemos que não tem trégua para a oração. Logo nós entendemos que a oração não é coisa de eu orar quando eu quiser. Oração é necessidade. Oração é alimento. Quando você ora, você se alimenta. Então é necessário que nós venhamos investir tempo para nós podermos falar, conversar com Deus. Eu não quero falar as formas da oração,
posições de oração. Eu estou falando da necessidade que precisamos ter da oração, irmão. Se você observe o texto sagrado de Atos dos Apóstolos, quase todos os capítulos, você percebe que a igreja está orando. Ou não é? Capítulo 1, está orando. Capítulo 2, está orando. Capítulo 3, vai orar. Capítulo 4, versículo 31, e tendo orado, o povo está orando de novo. E assim segue quase todo o capítulo, o povo está orando, está buscando, orando para Jesus batizar, orando para repreender a fúria do inimigo, orando para Deus abrir porta de evangelização, orando para tudo. Ou seja, a igreja primitiva, a sua vida era dirigida pela oração. Então, irmão, não pode ser diferente conosco também. Quer ter comunhão, quer ser íntimo de Deus, então a intimidade se busca por meio da oração. Interessante que o apóstolo Tiago, aquele que escreveu a epístola que está na Bíblia, o irmão do Senhor Jesus, ele foi um dos homens que mais orou na história. Tiago, ninguém sabia que ele orava, está o segredo aqui também. Ninguém sabia que Tiago orava tanto assim. No dia da morte dele, que ele morre, que vai preparar o corpo dele para o funeral, descobriram que o joelho de Tiago criou uma crosta bem grande, dura, nos dois joelhos. E ele passou a ser chamado de Tiago, joelho de camelo. Porque o camelo ele é alto, para alguém subir no camelo, e era o transporte principal da época, o camelo tem que abaixar e passar o joelho no chão. Esse exercício de colocar o joelho no chão vai engrossando o joelho do camelo. Aí alguém apelidou Tiago, depois da morte, como Tiago, joelho de camelo. Por quê? Porque é um homem que sempre estava de joelho, orando. Irmão, hoje a gente quer orar, a gente já traz a almofadazinha para colocar o joelho. Vou mandar fazer uma almofada com uma espuma de D40. Depois botar o joelho, não tem quem baixa, né? É bom, traz comodidade. Deus não quer sacrifício. Não é. Mas isso é um exercício constante de que nós estamos de joelhos buscando a Deus. Então a intimidade se busca na oração, mas se preserva também na oração. Nós precisamos, antes e depois de qualquer coisa, devemos sempre orar. Antes de viajar, orar. Depois da viagem, orar. Antes de ir para o emprego, orar. Depois do emprego, orar. Antes de dormir, orar. Depois que levantar, orar. Antes de comer, agradecer. Não é assim? A gente tem que sempre orar antes e depois de todas as coisas, irmãos. Vai fazer uma viagem, ora antes pela viagem, ora durante a viagem. Chegou em paz na viagem, faz uma oração de agradecimento. Deus, obrigado, cheguei aqui, Jesus. Porque é tanto investido do diabo no percurso, mas você está sendo coberto pelas orações. Vai orando. Paulo fala em todo o tempo, orando sem cessar. Então, ore antes e ore depois. Observe que quando nós trabalhamos por nós mesmos. Mas quando nós oramos, Deus é quem trabalha por nós. Amém? Quando você trabalha por você mesmo. Mas quando você ora, é Deus agindo por você. É Deus trabalhando por você na tua causa. Você sabia que a maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração, irmão? Tem um ditado aí fora que diz que o diabo não teme a nossa pregação. Ele zomba da nossa pregação. Ele escarnece do nosso louvor. Mas ele teme a nossa oração. Ele teme quando estamos de joelho. Por quê que teme? Porque você de joelho, você está falando com o rei, com o dono do universo, com o soberano, com o todo-poderoso. Você está falando com alguém que criou ele. Não o diabo, mas Lúcifer. Você está conversando com alguém que é infinitamente mais do que ele. Então você está falando com aquele que pode amarrar o diabo. Você está falando com aquele que age
contra o diabo, que desfaz a obra do diabo. Então, a tua oração, você está falando com Deus. Então, irmãos, precisamos voltar para isso. Há um escritor chamado Charles Miller. Ele diz: nunca pedi coisa alguma em oração a Deus sem que eu tivesse recebido a resposta. Nunca, diz ele, nunca pedi nada a Deus sem que eu tivesse recebido a resposta. Aí eu gostei de uma frase que eu coloquei aqui de um escritor chamado John Bunyan. Ele fala: na oração é melhor ter um coração sem palavras do que ter palavras sem coração. Vou repetir: na oração é melhor ter um coração, é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Deu para entender aqui? Você vai orar, o coração, a tua sinceridade do coração é mais importante do que as tuas palavras. Porque, irmão, tem muita gente que vai falar com Deus, ele quer criar formalidades. Não é assim? Ele começa a falar com Deus como se ele fosse dar um discurso para alguém. Ele começa falando palavras difíceis, usando palavras do dicionário que ninguém entende. É para quê? É para impressionar Deus? Não vai impressionar, porque tudo foi Deus que criou. Deus não está olhando para formalidades. A oração não é formal, ela é informal. A oração não é só de palavra, a oração ela brota, ela nasce espontaneamente do coração. Uma oração sincera e verdadeira, ela é momentânea, ela nasce na hora do meu momento em que eu vou estar falando com Deus. Então não é uma coisa programada do que eu vou falar. Se você chegou hoje aqui alegre, a tua oração vai ser de acordo com o teu estado de alegria. Mas se você entrou no templo hoje triste, preocupado com alguma situação, com algum problema familiar, financeiro, sei lá, emocional, a tua oração vai ser de acordo com o estado que você entrou aqui hoje. E esta é a verdadeira oração, é aquilo que sai de dentro do teu coração. Amém? Então esta é a verdadeira oração. Então busque a Deus sempre. Orar antes de fazer algo, isso mostra dependência. Amém? Grave isso aqui: orar antes de fazer é dependência de Deus. O que é que eu estou demonstrando? Dependência. Orar antes é dependência. Orar depois é gratidão. E orar sempre é intimidade. Vamos repetir? Diga assim: orar antes é dependência, depois é gratidão, sempre intimidade. Antes, dependência, depois, gratidão e sempre intimidade. A nossa oração não pode ficar circunscrita quando eu vou orar para pedir a Deus. Não é assim? Pedir, cerrou minha oração. Ou então, eu recebo a bênção, vou fazer oração de gratidão. Não. É bom, eu oro antes, mostra a minha dependência. Eu oro depois da bênção, mostra a minha gratidão. Mas eu orar sempre vai mostrar o quê? Intimidade com Deus. Intimidade. Então oração é um dos meios de nós buscarmos a intimidade com o Pai. Então o primeiro caminho aí para a gente buscar e preservar a intimidade chama-se oração. Segundo, diga assim, jejum. Segundo caminho aqui para buscar a intimidade e mantê-la é jejuar. Mas para que serve o jejum? É para mortificar a carne, para que sejamos mais perto do Senhor. O jejum, irmãos, dá uma sensibilidade para a oração, ou não é? Porque a forma que você está jejuando, você está preparando teu corpo, tua carne. Não é assim? Você está mortificando um desejo. À medida que você está mortificando aquele, você está alimentando o outro, que é o espiritual. Então o jejum, ele torna a gente mais receptível, mais atento àquilo que Deus quer falar com a gente. Deixar de comer alguma coisa é extremamente importante para nós, algum manjar para buscarmos ao Senhor. Olha o que a Bíblia diz aqui. Eu vou ler para os irmãos aí, 1 Coríntios 2,14. 1 Coríntios 2,14, veja aí, quem puder encontrar aí, vá rapidão aí.
Quem encontrou aí pode ler bem alto. 1 Coríntios capítulo 2, apenas o versículo de número 14. Diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E o homem espiritual, o que é que ele faz? Ele ora. O homem espiritual, o que é que ele faz? Ele consagra, ele jejum ao Senhor. É uma forma de nós estarmos mortificando a nossa carne. Então, com isso, a gente está mortificando a carne e deixando o espírito mais afinado, deixando a nossa alma mais pronta para estar ouvindo Deus falar conosco. E nessa questão de jejum, irmão, nós temos alguns posicionamentos. Primeiro, existe o chamado jejum total e existe o jejum parcial. O jejum total é aquele jejum que nós nos abstemos de tudo, inclusive nos abstemos de água, não só de alimento, mas também de água. Esse é chamado jejum total. Quem o faz deve estar preparado para isto, não é assim? E não deve ser também longo, prolongado. Você tem que observar o tempo que o teu corpo suporta. Existem algumas pessoas com alguns tipos de enfermidades crônicas, por exemplo, que não pode ficar tempos longos sem comer, que necessita tomar algum tipo de remédio, e se ele for ficar tempos longos sem comer e ainda tomando o remédio, pode causar problemas maiores para ele. Então isso não é espiritualidade também não, isso é tentar o Senhor. A gente tem que somos crentes, temos que ter prudência, temos que ter sabedoria, porque nós temos a mente de Cristo. Jejum também não é sacrifício de tolo não, jejum é oferta de gratidão a Deus. Você está me entendendo? O jejum não é sacrifício, é oferta, é gratidão, é louvor ao Senhor. Já tivemos casos de pessoas aí, de ir para a escola dizendo que está jejuando, e desmaiar lá. O povo carregar e depois perguntar o que foi que aconteceu. Aí vai dizer logo, com aquela crente, disse que estava jejuando. Mas na escola, irmão, o jejum é no tempo que a gente reserva para um tempo com Deus, para orar, para ler a Bíblia, para consagrar. O irmão vai trabalhar na roça, só quente desse aí, eu vou jejuar amanhã na roça. Não vai não, irmão, porque é sacrifício de tolo. O jejum tem que ser acompanhado com um tempo de contrição, de oração, de leitura da palavra de Deus. Reserva um tempo para você poder fazer isto. Amém? Então, no jejum total, se abstém de tudo. Mas eu vou orar. Jesus orou e jejuou 40 dias. Moisés também jejuou 40 dias. Eu vou jejuar 40. Se jejuar, você é promovido para as mansões celestiais dentro de poucos dias. Ou não é? A promoção acontece em pouco tempo. Você deixa essa esfera e passa para outra. Porque o jejum de Jesus ali foi coisa acompanhada pelo próprio Deus. Com Moisés lá não foi coisa natural não, foi coisa sobrenatural. Dentro da naturalidade humana, o homem não consegue ficar esse tempo sem comer, sem beber. Não consegue. Nós temos casos de pessoas que vieram à morte, a óbito, que foram para o monte orar, jejuar, achando que ia fazer como Moisés, como Jesus, e tiveram que buscar e já trazer empacotado. Isso é escândalo para o evangelho. Isso não é jejum, isso é tolice. Nós somos crentes, somos sábios, temos a mente de Jesus Cristo. Então temos que ter sabedoria para orar, sabedoria para jejuar, temos que ter sabedoria para fazer todas as coisas. Amém? E uma coisa que o Senhor corrige dentro do jejum é a questão do mostrar, não é? O que é que ele fala? Não façais como os hipócritas que quando jejuam desfiguram o seu rosto para serem vistos pelos homens, porque é assim que fazia. Antigamente, hoje não, mas antigamente o povo, algumas pessoas vinham para a igreja, já vinha parecendo que estava morto, já penteava nem o cabelo, o olho sem lavar, remelado, e vinha todo puxando, para alguém perguntar, o que é, irmão, que está acontecendo?
eu estou jejuando, eu estou na bênção. Não é assim? Não, eu achei que o irmão estava morrendo, alguma doença, alguma dor, alguma coisa. Irmão, quando jejuar, lava o rosto, penteia o cabelo, veste a melhor roupa, se vier para o culto pela manhã, de escola bíblica, de Santa Ceia, vem com alegria, como se você tivesse comido meio quilo de requeijão, tomado um copo de café com leite, comido aquele bolo especial. Alguém vai dizer, aquele irmão comeu coisa boa hoje, não, está jejuando. Você não tem que constristar, mostrar tristeza quando está jejuando, para ser visto pelos homens. Não, o jejum não é para o homem, é para quem? É para Deus. Mas além do jejum total, existe o jejum parcial. Que jejum parcial é este? Ele pode se incluir água, pode incluir água, ele não está quebrando o jejum não, irmão. É o parcial, porque a água pelo menos vai hidratando o seu corpo. Você tira um período ali, bebe a água, você não está comendo, está bebendo. Não é também encher a barriga demais, porque em jejum também bebendo água demais pode dar um outro problema, né? Bucho cheio de água, como diz o pessoal, aí complica mais ainda. Então é moderado, é com moderação. Então nós temos que ter prudência nessas questões. Irmão, o crente tem que ter prudência até para entregar o jejum. Porque uma coisa é você começa um jejum pela manhã, não é assim? Sem comer nada, seu organismo não ingeriu nada naquele dia, jejum a manhã toda, a tarde toda, jejum ou a noite toda, não sei, ou o dia todo, quando chega, depois do culto que chega em casa, ou à noite, 7 horas, chega devorando tudo, já pega ali uma feijoada, a fome está tão grande que ele come o dobro do que ele come normalmente, esquenta ali um mocotó, já come o mocotó tudo, já come o dobro. Aí quando é meia-noite, está a família ligando para a ambulância, para mandar buscar. Vem aqui na casa falando de tal, está morrendo. Aí ele vai dizer assim, ô irmão, o diabo está furioso comigo. Eu jejuei o dia todo, consagrei, estava na bênção. Depois cheguei em casa, comi um mocotó, enchi a barriga. Meia-noite eu quase morri. É o diabo levantando. Não tem nada a ver com o diabo. Foi você mesmo que provocou, ou não foi? Como é que jejum o dia todo e vai fechar o jejum comendo um mocotó? Você tem que amenizar, como uma fruta não cítrica, como uma banana, não é assim? Uma pera, amortece, toma uma águazinha, aí um pirãozinho, viu, irmão? Um arrozinho, amortece, aí deixa para outro dia comer um mocotó, porque nem todo mundo está preparado para terminar um jejum desse jeito, ou tá? Não, irmão. Então, aí quando vem a doença, quando está morrendo, a primeira coisa que vai dizer, é o diabo se levantando contra mim, porque eu estava jejuando e o diabo não está gostando da minha vida de jejum. Não, irmão. Se você fizer a coisa direitinho, com prudência, com sabedoria, vai dar tudo certo. Ok? Então, jejum. Nos nossos tempos agora, está falando até de jejum, não de comida e nem de água. Na Bíblia, o conceito de jejum é abster-se de alimentos. Na Bíblia. Mas, nos nossos dias, estão criando-se alguns conceitos também de jejuar, abster-se. Por exemplo, alguém que se propõe, durante tanto tempo, deixar de assistir televisão. Fazer um compromisso durante 15 dias, não ligue televisão lá em casa, vamos jejuar, abster da televisão. Ou então, durante X tempo, eu vou desativar o Facebook. Durante X tempo eu vou desligar tudo. Quem quiser me encontrar, vai encontrar em casa ou na igreja. Ninguém me encontra em Facebook, nem no WhatsApp, e nada que tiver rede social. Vou me desligar durante 30 dias. É um abster. Ou alguém, por exemplo, propõe, durante esses 30 dias eu vou comer, mas carne vermelha eu não vou comer. Vou abster de qualquer tipo de carne, vermelha ou branca, qualquer tipo. É uma forma da pessoa se disciplinar. Mas o jejum bíblico está vinculado a abster-se de alimento. Mas se você quiser fazer esse propósito de se abster de alguma coisa que tem tomado o teu tempo, não está errado também, não é pecado nenhum, irmão.
abster, se afastar de algo que está tirando o teu tempo, você pode também, e Deus também recebe e se agrada disso, sim ou não? Então é uma forma de você criar e autodisciplinar o seu tempo, ok? Então é uma questão particular de cada um de nós. Então eu vou terminar aqui, irmão, o tempo já foi embora. Primeiro caminho para buscar intimidade é oração. Segundo, jejum. Eu não vou falar mais. Terceiro, adoração, adorar a Deus. Quarto e último, leitura da palavra de Deus. A Bíblia é a carta de Deus para nós. Por meio dela é que nós recebemos a nossa alimentação. Agora imagine quando junta tudo: oração, jejum, adoração, leitura da Bíblia. Pega os 4 ingredientes e junta tudo, o que é que vai dar? Vai dar intimidade. Amém? Vai resultar em comunhão com Deus. Então, aqui está, irmãos, um dos mais importantes caminhos para nós buscarmos a intimidade e mantê-la também, é a leitura da Bíblia Sagrada. Nós reservarmos um tempo para lermos a palavra, não é? A palavra é alimento. Quando você lê, você está sendo alimentado. Em Colossenses 3,16, Paulo diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Fala de habitar. 2 Timóteo 3,16, Paulo fala assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça. No Salmo 119, verso 115, está escrito: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é alimento. Através da palavra nós alcançamos, adquirimos e preservamos a nossa intimidade com Deus. Então juntemos, irmão, um tempo para colocarmos as 4 coisas. Então você tira um tempo para ler a Bíblia, seguido de oração, de uma consagração de jejum, seguido de um momento de adoração. Então esse tempinho que você tira é um momento que você está tendo comunhão com Deus. Amém? E todo dia do ano você ter um momentinho desse, nem que seja pequeno, é um alimento diário que você adquire. Todos os dias você come um pouquinho. Não é assim? Todos os dias. Observe que nós somos preocupados com a nossa alimentação física, não somos? Todo mundo, a maioria, quando levanta, vai logo fazer alguma coisa para comer, comprar um pão, fazer um cuscuz, fazer um beiju, esquentar um leite, ajeitar alguma coisinha, porque tem que alimentar. Quando chega por volta de 10 horas, dependendo das pessoas, já faz um reforço. Meio-dia, come. Lá para 3, 4 horas, 4h30, reforça. A noitinha, antes de vir para o culto ou depois do culto, janta. E tem alguns que ainda meia-noite ainda vai lá, belisca mais alguma coisinha, come mais alguma coisa. Não é assim? É o tempo todo se alimentando. Mas a vida espiritual nós não encaramos com a mesma seriedade, com a mesma preocupação. Tem gente que fica o ano sem alimentar, semana sem alimento, ou seja, sem orar, sem ler a Bíblia, sem tirar um momento de comunhão com Deus, né? De adoração a Deus, fica sem alimento. Como é que vai estar a intimidade dele, irmão? Vai estar fraca. A espiritualidade dele vai estar fria, ele vai estar frio, porque está faltando alimento, vai estar com fome. Ou não é assim? Então quanto mais você se alimenta, mais saciado você vai estar. Então quanto mais você lê a Bíblia, você ora, você consagra a tua vida, quanto mais você busca as coisas de Deus, mais alimentado você ficará. Ok? Então Deus, Ele quer que nós tenhamos esta intimidade com Ele. Você pode dizer amém? Deus podia, com o seu poder, trazer todos nós para perto dele e nos obrigar a ser íntimos dele. Só que Deus não obriga ninguém a ter intimidade com ele. Jesus fala assim: quem quiser vir após mim, quem quiser. Quem não quiser não vem. Agora, quem quiser vir após mim, venha.
Agora, quem quiser vir, deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Jesus respeita o nosso livre-arbítrio. É Ele que nos dá o livre-arbítrio. Não nos fez como robô, não, nos deu livre-arbítrio. É a capacidade que nós temos de decidir se queremos ser íntimo dele ou não, se queremos aproximar dele ou não aproximarmos. Então nós temos que usar a liberdade que temos para nos aproximarmos mais de Deus. A direção é nossa, a decisão é nossa. Precisamos de ter uma decisão e precisamos de ter foco. O meu foco é: eu quero ser mais íntimo de Deus. E eu termino aqui citando apenas o texto que foi lido, Salmos 25, verso 14, a parte A. A intimidade do Senhor é para para quem o temem. Então, a intimidade é para quem teme. Então, se você teme a Deus, você busca a Deus, você vai adquirir intimidade com Deus. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus.